1º de fevereiro. Siga-me, um passo de cada vez. Isso é tudo o que eu exijo de você. Na verdade, essa é a única maneira de se mover por esse mundo. Você vê enormes montanhas se estendendo ao longe e começa a se perguntar como chegará ao topo. Você me conta que está preocupado com os penhascos adiante, mas não sabe o que acontecerá hoje, muito menos amanhã. A estrada pode fazer uma curva repentina e afastá-lo das montanhas. Pode haver uma subida menos íngreme, que você não consegue ver de onde está. Se o levar pelos penhascos, vou lhe dar todas as condições para que resista à cansativa escalada. Vou até mesmo lançar meus anjos sobre você, para protegê-lo em todos os caminhos. Mantenha-se atento à sua jornada, deleitando-se com a minha presença. Ande orientado pela fé, não pelo que vê, confiando em mim para lhe abrir os caminhos, antes mesmo que você passe por eles. Vamos voltar o nosso pensamento para Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, nosso modelo, nosso mestre divino. Ele está aqui, juntinho conosco, nos abençoando, nos fortalecendo na fé. Pedimos, Jesus, que nos ajude a termos consciência dessa luz que nós trazemos na nossa essência. Nos ajude a conseguir emanar essa luz a todo o planeta. Abençoe nosso estudo de hoje, para que possamos entender bem e conseguir colocar em prática os seus ensinamentos. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Nos envolva, Senhor, precisamos desse auxílio divino. Fique conosco, agora e sempre, assim seja. Que lindo! Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levante seu dedinho. Eu vou depois escolher. Ei, Lívia! Boa tarde, pessoal. Vamos lá. É o capítulo 17, os superiores e os inferiores. E tem 9. Bom, capítulo 17, item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o bom prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, com um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, prova-lhes suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser retirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Só um minuto que eu vou fechar minha janela da sala. Voltei. Perdão. Vamos lá.
Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo, até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados, em consequência dessa direção, ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos de sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos de sua vontade, nem o subordinado. Perdão. Que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para lhes fazer escravos de tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para sustentá-los e ajudá-los a subir até mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se o obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe fazer comandar mais tarde, e que então será tratado como tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem, de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumpre seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de um não autorizam as faltas dos outros. Sua posição, se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, mereceu-a, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina nela resignar-se como sendo uma prova para a sua humildade, necessária para seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Uma palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé, e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Bom, perdão pelos barulhos. A minha esposa chegou, aí a cachorrinha fica doida. Então, fala muito aqui, né, desse subordinado, né, de você ser autoridade aqui nesse plano terrestre, né? Porque a gente ainda precisa disso, né, das autoridades para ter essa ordem, né, na sociedade, né, para ter essa organização, vamos assim dizer, né? Então, a gente sabe que tem pessoas que estão, de certa forma, vamos assim dizer, acima de nós, né?
Assim como nós, no meio de trabalho, não sei, depende do que cada um aqui trabalha, tem seus subordinados, né, que deve guiá-los no meio de trabalho, e assim sucessivamente. E, em primeiro lugar, isso não se trata de ser inferior ou de ser superior a alguém, né? A gente sabe muito bem que cada um aqui nessa terra, por menor ou por maior, tem a sua missão, né? E não é porque a missão de um é menor aos nossos olhos, eu digo aos nossos olhos, porque eu acredito muito que missão aos olhos de Deus é de uma forma muito igual, sabe? Ele vai enxergar se a gente está cumprindo ela ou não, independente do que ela seja. Pode ser uma missão pequenininha que você simplesmente não conseguiu cumprir nessa sua existência. Ou pode ser uma missão grandiosa que você conseguiu, teve sucesso nessa reencarnação, e assim sucessivamente. Eu acredito que Deus vê muito por esse lado. Como está sendo o seu comprometimento diante dessa missão, diante desse propósito que ele te dá a seguir, independente do tamanho, né? E lembrar sempre, né? Tem alguma obra, eu não lembro qual livro, que qualquer ocupação útil é trabalho, né? Então, a gente não tem que ficar em nenhum momento se inferiorizando, né? Mas nossa, o fulano faz isso e aquilo, é dono da empresa tal. Nossa, ele tem 50 funcionários, tem 100 funcionários, 1000. Não importa. O que importa é se ele está fazendo isso da melhor forma possível para ele, para aquelas pessoas que ele está guiando, né? Porque ele paga essas pessoas um salário que elas precisam para a sobrevivência aqui na Terra, ele tem que dar qualidade, né, no meio do ambiente de trabalho para essas pessoas. Então, o fulano está fazendo isso da melhor forma, né? Isso é só um exemplo. Ele está fazendo isso da melhor forma, ele está guiando essas pessoas da melhor forma, ou ele está sendo aquele chefe megero que quer que todo mundo apenas trabalhe e ninguém tenha essa qualidade, né, no ambiente de trabalho. Então, vai muito além de você ser o chefe ou de você ser o empregado, né? É muito sobre como está a sua moral e a sua busca por essa missão, né, por desenvolver essa missão. Como ela está? Você está desempenhando da melhor forma, né? O melhor jeito da gente saber isso é sempre se autoavaliando, né? Só a gente sabe como a gente está desempenhando tal papel, né? Só a gente verdadeiramente no nosso interior sabe. Não, poxa, eu tenho certeza que eu poderia estar fazendo melhor, né? Ou não, eu acho que desse jeito estou desempenhando, tá legal. A gente precisa se utilizar da humildade para a gente poder se autoavaliar e sempre estar em dia com essa avaliação interior, né? Saber se a gente está fazendo certo, saber se no nosso meio de trabalho, formal ou informal, não importa. Se como você está tratando dessas pessoas também é importante, porque a gente não pode esquecer que são vidas, né? São pessoas como a gente, que também querem progredir, que também querem crescer, querem seu dinheirinho todo final do mês lá para pagar suas contas, que é importante, ainda estamos nesse mundo material, a gente precisa disso. Então, esse empregador, né, esse chefe, ele tem que sim se preocupar com isso, né? Se ele está dando essa qualidade para essas pessoas, porque tudo que nos é delegado nessa terra, nesse plano material, vai ser cobrado para a gente quando a gente desencarnar. Vai ser cobrado com certeza o que você fez daquilo que foi colocado nas tuas mãos, né? Não adianta a gente ter todo o poder, vamos assim dizer, e se a gente for pensar, vamos
vamos ser bem sinceros, né? Mesmo uma das empresas mais bem-sucedidas nesse mundo, não sei, um exemplo, a Apple, enfim, por aí vai. O que é isso para o tamanho do universo, para quantos planetas existem? Então, você é superior a quê? A alguns empregados, a milhares de pessoas, mas a gente sempre tem que lembrar também do quão a gente é pequeno, né? Diante dessa magnitude toda. Então, a gente também tem que engolir um pouquinho o orgulho em relação a isso, né? O quão grandes somos, mas em relação ao tamanho da proporção que tem aí esse mundão e esse universo, né? Então, a gente sempre tem que ter consciência disso. Colocar nossa humildade também em primeiro lugar é um dos primeiros passos para a gente poder delegar, né, essa missão, né, que Deus está nos dando. Então, sendo chefes, sendo empregados, aqui ele menciona que se você não tem um bom chefe, só porque você não tem um bom chefe, você não tem que ser um mau empregado. Isso não depende de você. Se ele é uma pessoa ruim, se ele não está sabendo organizar da melhor forma, aí a coisa já é com ele. Você tem que fazer a sua melhor forma todos os dias. Claro, dentro do possível, né, que eles podem te dar, né, naquele momento. Mas você tem que dar o seu melhor sempre. Não, a gente tem que parar com isso de que a gente acha que não está fazendo melhor por causa da culpa do fulano, do ciclano. Isso não tem que existir. Eu não estou dando o meu melhor porque a culpa é minha. A gente tem que assumir também os erros, entendeu? Isso também é uma forma de evolução, começar a assumir os nossos erros. Então, aí a gente percebe, né, até o título do texto é superiores e inferiores. A gente vê que não tem muito isso para a espiritualidade. A gente ainda precisa disso no plano terrestre, né, para a gente se situar, né, para ter essa hierarquia, vamos dizer, para ter essa organização. Mas a gente sabe que no plano espiritual isso não vale de muito. Eles vão querer saber o que você está fazendo com o que é te dado aqui nessa terra, principalmente. Desde que seja administrar um lar, né? Uma dona de casa, um dono do lar, né? Administrando a sua casa, até um grande empresário. O que você está fazendo disso? Você está fazendo com amor? Você está servindo as pessoas? Isso é muito importante. A gente acha que é humilhação, não é. A gente deve sim servir as pessoas, sempre dar o nosso melhor para elas, entendeu? Isso, eu estava até lendo sobre isso. Isso também é uma forma de caridade, a gente servir com o coração aberto às pessoas da melhor forma, sempre dando o melhor para elas. Também é uma caridade, né? Teve até uma passagem na Bíblia que até um homem fala, né? Eis-me aqui, Senhor, uma coisa assim. Ele já estava pronto para o trabalho, acho que não importava qual trabalho que o Senhor ia dar para ele. Então, a gente tem que ser, eu esqueci o nome, a gente tem que ser receptivo como ele, não importa o trabalho. A gente tem que arregaçar as mangas e se o Senhor chama, se a espiritualidade chama, né? Onde quer que a gente vá, que a gente coloque em prática, né? É aquele que o Haroldo muito fala, né? É florescer onde Deus planta a gente. Não importa se seja na proporção de um lar, a sua casa, você e mais meia dúzia de pessoas, ou se é uma grande empresa com 10 mil funcionários. Não importa, você tem que florescer onde Deus te plantou, da melhor forma possível, dar o seu melhor sempre. E é isso, essa leitura também foi muito para mim hoje, que é uma das propostas do meu ano também, e vamos seguindo aí firme e forte, né? Que 2021, a gente já está em fevereiro, está voando também, seja maravilhoso para todos nós. Acho que era isso que eu queria falar. Ai, foi inspiradíssima você, que lindo! Adorei tudo que você falou e que a gente consiga florescer onde Deus colocar a gente, né? Concordo com tudo que você falou. E como a gente acredita, nós espíritas acreditamos na lei da reencarnação, da causa e efeito, né? A gente sabe que
esse poder, né, a pessoa que está lá em cima, ou a pessoa subalterna, né, é sempre provisório, né? E que a gente saiba aproveitar sempre, como você falou, e florir sempre onde Deus colocar a gente. A gente precisa estar atento à maneira como a gente executa isso, né? Porque o modo como se faz é mais importante do que se faz, né? Se você é uma professora, tipo eu, se você é uma professora, que você seja a melhor professora, que você saia de casa, Deus me inspire, que eu dê o meu melhor hoje, eu sempre falo isso, que eu dê o meu melhor hoje, que saia a melhor coisa de mim, que aquela família receba, que aquela criança receba o que é melhor. E isso com qualquer profissão, né? Se você está na faxina, que você faça como se estivesse fazendo para Jesus, que você dê o seu melhor, e sempre assim, se você está num cargo muito, né, superior, você pode ser muito cobrado, né? Somente se você tem essa visão, se você sabe o que é certo e errado. Tem pessoas que estão muito cruas ainda e não conseguem enxergar, acham que estão lá em cima e que pelos caprichos, né, pelos prazeres, e esquecem, né, que não é nada disso. E ou é missão, tanto uma coisa ou outra, ou se você é subalterno, ou se você está no poder, pode ser uma missão ou uma prova, né? Sempre em busca do benefício espiritual. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para a gente. Nunca é um capricho, sempre é para o nosso benefício, né? Era mais ou menos isso que eu queria falar. Alguém mais gostaria de falar sobre o nosso... tá dando um raio, né? Tá meio... Tá chovendo bastante. A Suelen quer falar, a Lívia quer falar também. Vou falar bem rapidinho. O que eu prestei atenção, ou o que me chamou muita atenção, foi o que a Lívia mesmo pontuou, né? Que a gente vai dar conta, né, daquilo que foi confiado. A gente vai ter que prestar conta, melhor dizendo, daquilo que nos foi confiado, né? Independente da nossa ação social. E tem uma coisa que a gente confunde muito, que é a autoridade com autoritarismo. São coisas completamente diferentes. Quando nos é confiado uma autoridade, eu acredito que ela está muito atrelada à humildade, à ação servil, de servismo, porque há uma responsabilidade muito grande. Quando nos é dado essa autoridade, a gente tem um poder enorme de influenciar, de impactar, né, a vida de várias pessoas. Por isso que a gente vai ter que dar conta disso, porque quanto maior o cargo social, vamos supor, de uma pessoa, maior será a influência dela na vida de milhares, de milhões, quiçá. Se pensar, de repente, numa questão de um cargo político, né? Vamos supor. Mas o que a Lívia também falou muito foi da gente pensar em escalas diferentes. Quando a gente fala de autoridade, às vezes a gente pensa num governante, um governador, mas a gente também tem aquelas escalas menores, né? A nossa autoridade na nossa família, né? É uma escala menor, mas também que a gente vai ter que dar conta disso. Muitas vezes a gente se sente maltratado em um determinado ambiente, vamos supor, do trabalho, vou dar um exemplo, e quando a gente chega na casa, a gente reproduz aquilo que foi oferecido, ofertado a nós, quando na realidade a gente poderia ter uma oportunidade de ensinar a quem convive com a gente, no caso as crianças, ou melhor, de dar o exemplo, de ser autoridade sem pisar no outro, sem ser autoritário. A questão da riqueza também
é algo que impacta, né, que influencia muito a vida das pessoas, porque quando ela é bem administrada, como a Lívia mesmo falou, ela vai ser bem distribuída. Quando ela é má administrada, ela vai ficar ali nas mãos de poucos. E isso é, de certa forma, uma ignorância, uma maldade, é algo muito sério mesmo. Eu acho que era isso que eu ia. Show! Quer falar, Lívia? Acho, não sei. Alguém mais gostaria de falar? Aqui, eu Alguma coisa? achei. Fala. Espera aí, só um minuto. Aqui, eu estava lendo hoje, né? Ananias, o apóstolo chamado para curar os olhos do doutor de Tarso, né? Quando o mestre o chama pelo nome, o colaborador humilde, com prontidão e livre dos interesses pessoais, responde sadiamente: Eis-me aqui, Senhor. Então, era isso que eu queria dizer, né? Que eu li hoje, esqueci quem falou. Mas é exatamente isso, é a gente estar pronto para o trabalho, independente, né? De ser pequeno ou ser grande. Às vezes, a gente não sabe, né? Mas a gente tem uma missão dentro da família, a gente não sabe. E a gente nasceu justamente ali para fazer uma mudança, para dar uma levantada nesse povo, ou para a gente mesmo se melhorar, e a gente não está valorizando isso, né? Ou de um grande empresário que está, sei lá, sendo corrupto e acabando com a vida de tantas outras famílias que são empregados dele. Então, vice-versa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que são colocadas para a gente, né, na nossa vida terrestre, porque são missões, com certeza. Fiquei toda feliz que a Nani entrou, né? Aí eu falei, vai ter música. Ela saiu, de repente, porque acabou a luz na casa dela, né? Tá chovendo muito. Enfim. Márcia, você gostaria de fazer a nossa prece final? Posso fazer. Tá. Então, vamos acalmar nossos corações, elevar nosso pensamento ainda mais alto, né? E receber esse ensinamento de hoje, da humildade, do serviço, em escalas maiores, menores, que nós possamos entender todo esse ensinamento que foi nos dado hoje como um presente da espiritualidade, inspirado pelos nossos colegas, e que possamos também, Senhor, agradecer pelo dia de hoje, pela chuva que cai, pela nossa saúde, pela nossa família, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando o Evangelho, perseverando, tentando ser humanos um pouco melhores, nos esforçando, agradecendo a presença de todos aqui, e que Jesus possa nos abençoar nossa semana, e aonde nós estivermos, que nós floresçamos o amor em nossos corações. Assim seja. Que Deus fluidifique nossas águas, colocando o remedinho necessário para cada um de nós, para a gente ficar bom do nosso corpo e da nossa alma. Amém. Vamos tirar nossa foto? Quem vai abrir a câmera? Vamos ver. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser.